Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor Ivan. O nosso grupo hoje vai falar sobre eutanásia em suínos e ele é composto por mim, Gabriel Nepomuceno, Pedro Paulo e Marco Antônio. O termo eutanásia, ele vem do grego e pode ser traduzido como boa morte ou morte sem sofrimento. Ele é um procedimento embasado em métodos científicos que podem ser realizados somente por profissionais treinados e capacitados para a realização de forma segura e correta. Esse procedimento ele proporciona alívio a um animal que se encontra em sofrimento e que não há uma possibilidade de retorno a uma vida digna. De acordo com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, entende-se por eutanásia a indução da cessação da vida do animal por meio de um método tecnicamente aceitável e cientificamente comprovado, observando os princípios éticos. É inaceitável, permitir que um animal ferido ou doente sofra sem razão. Além disso, ele pode se tornar uma fonte de infecção aos outros animais da granja e também pode permanecer muito tempo em sofrimento desnecessário, acarretando um aumento dos custos e um aumento da mão de obra, além de um menor desempenho do animal. Para que a eutanásia seja realizada de modo humanitário, ela deve ser rápida, eficaz e segura, mantendo o suíno insensibilizado até o momento da morte, que seria o momento da parada cardíaca. Os principais aspectos a serem considerados durante o procedimento são a ausência de dor e sofrimento do animal, rápida perda de consciência, morte rápida e com segurança, ausência ou redução máxima do medo e da ansiedade do animal, provocar um mínimo de impacto ambiental, uma redução máxima dos riscos aos colaboradores durante o procedimento e, além disso, uma redução máxima aos impactos negativos, tanto emocionais quanto psicológicos, no operador, e também nas pessoas que estão ao redor, estão observando o procedimento. Por isso, é de responsabilidade dos proprietários da granja, além dos gestores e dos profissionais que atuam na produção de suínos, dispor na empresa equipes capacitadas e equipamentos adequados para a realização do procedimento de eutanásia. Quando que a eutanásia vai ser indicada, Quando que a gente vai estar utilizando a eutanásia aí como uma forma de tratamento, Podemos dizer assim. Ela vai ser indicada quando a gente se deparar com uma doença grave ou uma lesão, que veio ocorrer de um acidente ou algo do tipo. E quando essas lesões ou essa doença, comprometer a qualidade de vida do animal e o bem-estar dele, E esses mesmos não podendo ser controlados aí através de algum medicamento, ou outro tipo de tratamento. E, alguns exemplos, desses casos, vou estar lendo uma lista aqui agora, que são fraturas de pernas, pelve ou coluna vertebral, que isso aí vai estar impossibilitando, e causando imobilidade ao animal. Estado clínico aí que resulta dor excessiva, e que não vai ser aliviada com tratamento, por forma de medicamento ou outro tratamento. Animais que não demonstram nenhum tipo de recuperação ao tratamento aí, durante 3 dias de tratamento intensivo. Animais gravemente feridos, sem a possibilidade de recuperar algum membro ou algo do tipo, e sem a capacidade de suportar as próprias pernas. Animais incapazes de se locomover, até bebedouros, comedouros. Animais com grandes hérnias, que é o caso aí desse porco da foto. Prolapso necrosado, que é o caso desse outro aí da foto. Animais com escória corporal caquético também vão ser eutanasiados. Paralisia devido a possíveis lesões.
doença com um custo incompatível com a atividade, né, quando o tratamento é muito mais caro, e doenças que aí não têm um tratamento eficaz, né, e que não é reconhecido, né, e animais com suspeita de contaminação por raiva ou outras doenças que são infecto-contagiosas. Bom, quais que são os pontos aí, né, que a gente vai ter que estar analisando antes da gente tá escolhendo esse método, né? Bom, o primeiro ponto é a questão da segurança do operador, né? Esse método escolhido aí, ele deve apresentar um baixo risco de acidentes para o operador e ele deve estar de acordo com todas as normas, né, que tem no órgão de segurança do trabalho, né? E, bom, segundo ponto, né, eu acho que é o principal, que é o bem-estar do animal, né? O método ele deve ser realizado aí sem qualquer tipo de dor, estresse e desconforto para o animal, né? E ele deve ocorrer de forma breve e sucinta. Bom, terceiro ponto é a questão da ética, né? Os operadores envolvidos aí nesse processo, eles têm que ter uma perspectiva positiva, né, do método que eles vão utilizar e também se sentirem aptos e confortáveis, né, para estar realizando isso. E, bom, um quarto ponto que eu também julgo bem relevante é a questão do custo, né? O custo-benefício deve ser analisado. E também, por último, mais ou menos importante, que é a eficiência do método, né? E se esse método realmente ele cumpre com todas essas normas aí acima. E lembrando aí que todos esses suínos eles devem ser acompanhados, né? Para ver se comprovar a morte imediata deles mesmo. Bom, agora para dar uma ilustrada aí, eu trouxe essa tabela, esse quadro, né, na verdade, que vai estar mostrando para a gente aí o risco de segurança para o operador, né, de determinado método, a habilidade que é requerida aí para a gente estar realizando esse método, a estética, que no caso é questão de extravasamento de sangue, sujeira, né, vamos falar assim, que causa o tal método, e as limitações de cada um deles. Olá, eu vou falar um pouco sobre os métodos de eutanásia em animais de granja. Para que qualquer método seja aceitável, é necessário que ele deixe o animal insensível e inconsciente até que ocorra a morte. Hoje, apenas alguns métodos são aceitáveis para a realização da eutanásia. São eles a pistola de dardo cativo, a eletrocução, a eletronarcose e a overdose de anestésico e o traumatismo craniano. Para que os métodos sejam efetivos, é necessário que haja a sangria logo em seguida do procedimento, pois isso vai garantir que a morte ocorra rapidamente e, como sabemos, né, a morte se dará pela perda de sangue, que seria o choque hipovolêmico. Bom, vou falar um pouco sobre os métodos. A concussão cerebral, ela é muito utilizada em leitões que nascem com problemas congênitos, estão debilitados em decorrência de alguma enfermidade aguda, e ela nada mais nada menos é que um golpe, né, um trauma físico que gera uma força aplicada contra o crânio do animal. Isso vai levar a uma perda de consciência imediata e destruição do cérebro. O responsável por esse procedimento tem que ser altamente treinado, né, para que ele acerte o ponto certo e leve o animal à inconsciência rápida. Após isso é feita a sangria, né, o animal é pendurado e feita a sangria para que ocorra a morte efetiva do animal. Ocorrendo a morte, né, confirmada a morte, ele é colocado em caixas para um descarte adequado. As vantagens desse método é o baixo custo e a não contaminação da carcaça. Porém,
Uma desvantagem é a interferência do dano cerebral, né? Que pode prejudicar no diagnóstico de doenças nervosas, e visualmente desfavorável visualmente, né? E há um risco dos colaboradores fadigados, pois pode ocorrer erros devido à fadiga dos colaboradores. A pistola de dardo cativo. O uso dela é um método eficiente, né, para animais de todas as categorias. Ela consiste em transmitir uma energia cinética para o cérebro do animal por meio do impacto ou uma penetração do dardo. Se a quantidade de energia cinética for suficiente, ela produzirá uma concussão no animal, um trauma no cérebro, e ocorrerá a inconsciência imediata do animal. As pistolas portáteis podem ser manuais, com disparo por gatilho, ou automáticas. Em todos os casos, o disparo provoca a explosão do cartucho contendo a pólvora, né? E ao lançamento do dardo cativo. As pistolas com 2 gatilhos, elas garantem a maior segurança dos operadores, pois ela só vai disparar quando o segundo gatilho é acionado e o equipamento está posicionado no local ideal. As vantagens delas são a inconsciência imediata do animal. Ela pode ser usada em várias categorias, né, várias idades, e não contamina a carcaça. Porém, as desvantagens deve ser realizada uma contenção adequada dos animais. Também vai causar um dano ao tecido cerebral, né, promovendo uma dificuldade em caso de coleta de dado para diagnóstico laboratorial. Há o risco de acidentes com os operadores, né, se o equipamento não for operado de forma correta. E visualmente é desagradável pela movimentação intensa dos animais. Já os métodos elétricos, né, a condução da corrente elétrica através do cérebro do animal, provocando a epilepsia e, consequentemente, a perda de consciência e insensibilidade do animal. Existem 2 métodos elétricos que podem ser utilizados na eutanásia de suínos. Um é a eletronarcose e outro é a eletrocução. A eletronarcose é quando a gente gera uma corrente elétrica na cabeça do animal. Já na eletrocução, os eletrodos são colocados na cabeça e posteriormente na região do coração, provocando perda de consciência e uma fibrilação cardíaca. O equipamento mais adequado para a realização de eutanásia ele deve ter um controle fino de amperagem para assegurar, né, que a corrente flua pelo cérebro. A eletrocução é um método mais seguro de eutanásia, porém, para animais de grande porte, pode provocar uma parada cardíaca seguido de hipóxia, morte cerebral. Neste caso, a chance do animal se recuperar é muito baixa. Já na eletronarcose, é um método reversível de curta duração, que, se não houver as vantagens e desvantagens, né? A vantagem é que é um método eficiente, né? Promove uma perda de consciência eficiente, fácil operação e exige pouca contenção do animal. Já a desvantagem, né? Que como é um equipamento de corrente elétrica, gera um risco ao operador. Esse operador tem que ser treinado e o equipamento tem que ser altamente monitorado. E há uma percepção negativa dos observadores, muitas vezes confundido com sinais de crise epiléptica, com sinais de sensibilidade. A overdose anestésica, ela promove a eutanásia sem dor, sofrimento ou angústia. Essas drogas são controladas e podem ser manipuladas apenas por médicos veterinários.
Essa overdose anestésica ela é recomendável apenas em casos para coleta de material, caso seja necessário isolar um agente infeccioso, ou em granjas com baixa frequência de animais a serem eutanasiados. Os principais agentes, os agentes utilizados nessa eutanásia atuam por três mecanismos. Seria elas a hipóxia direta ou indireta, depressão neuronal e interrupção da atividade cerebral e destruição dos neurônios. As drogas mais utilizadas, são o pentobarbital sódico intravenoso, por meio de aplicação intravenosa, e a ketamina com a xilazina. As vantagens e desvantagens: a vantagem é que é um método eficiente, perda imediata da consciência e é mais seguro. A desvantagem é o risco do abuso das substâncias e a necessidade de um manejo de contenção. Sangria. A sangria não é um método de eutanásia, e sim um procedimento utilizado somente após o método escolhido para promover a consciência do animal. O objetivo da sangria é assegurar que o animal morra de choque hipovolêmico. O procedimento acontece com o corte dos grandes vasos que saem do coração, como a artéria carótida e a veia jugular. Recomenda-se que o procedimento não dure mais que 30 segundos para não ter prejuízo na carne do animal. O corte deve ocorrer com uma faca de corte duplo de 15 centímetros. Monitoramento dos procedimentos de eutanásia. Após a realização do procedimento de insensibilização e eutanásia, é necessário observar a efetividade do procedimento e tendo que avaliar as condições do animal. Entre elas são a queda imediata do animal, a ausência de respiração, a ausência de reflexo corneal e palpebral, a ausência de sensibilidade, de dor, pupilas dilatadas e relaxamento muscular. Também tem que avaliar se ainda possui batimento cardíaco no animal, bombeamento de sangue. Considerações finais. O objetivo da eutanásia é induzir rapidamente a morte sem provocar dor ou angústia do animal. Todos os métodos têm limitações e devem ser avaliados por um médico veterinário. Sempre monitorar os sinais de sensibilidade, que devem estar ausentes, até a confirmação da morte do animal. E realizar a sangria imediatamente após a aplicação do método de eutanásia. Todos os funcionários e pessoas envolvidas no procedimento devem ser capacitadas e treinadas por um médico veterinário para que faça um trabalho eficaz no qual vise o bem-estar animal.